Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito à importação de software de prateleira, via download ou licença de uso. A Receita Federal, através de solução de consulta, já manifestou o seu entendimento de que esses licenciamentos de software estão sujeitos à contribuição de PIS e da COFINS na importação. Então, existe uma discussão se o licenciamento de software seria equiparado a royalties e não estaria sujeito a pagamento de PIS e COFINS na importação. Então, agora a Receita Federal tem esclarecido que o entendimento dela incide sim as contribuições do PIS e COFINS de importação sobre o desembolso de tais valores. Então, no contrato de licenciamento de uso de software, a obrigação de fazer está presente, segundo a Receita Federal, no esforço intelectual, seja na aquisição por meio físico ou eletrônico. Então, sempre que o contribuinte adquirir software do exterior via meio eletrônico, ele está, e esse pagamento sendo feito para o exterior, não sendo feito para a empresa sediada no Brasil, esses pagamentos estão sujeitos ao recolhimento das contribuições de PIS e COFINS importação. Então, está esclarecido pela Receita Federal. Agora, a segunda e última alteração, a notícia na legislação federal, a gente traz a questão da Lei 14.596, de 15 de junho agora de 2023, e que é a lei que foi resultante da conversão da medida provisória 1152, de 2022. Aquela medida provisória que trata sobre a mudança das regras de preço de transferências. Então, como nós já noticiamos já no início do ano, a Receita Federal, a legislação federal, impõe uma alteração na legislação de tributação dos preços de transferência. É uma adaptação que é feita para que o Brasil fique adequado às regras internacionais de preço de transferência, observando o princípio Arm's Length, que é o princípio da equiparação das transações com os preços de transações praticados com pessoas jurídicas ou físicas não vinculadas. Dentro dessas regras de alterações de preço de transferência, e que agora está convertido na Lei 14.596, ela prevê, inclusive, a criação de uns novos métodos de apuração, tem o preço independente comparável, PIC, agora tem o preço de revenda menos lucros, vai ter o custo mais lucro, que é um método novo, vai ter também o método de margem líquida de transação, que é um outro método. Nós não vamos aqui esclarecer os detalhes dos métodos para não tomar muito tempo. Então, tem também um novo método que se chama divisão do lucro, MDL, é um outro método de apuração de preço de transferência para fazer aferição de regra de preços praticados com importação ou exportação no exterior, com operações com pessoas vinculadas, e além de outros métodos alternativos também que há a possibilidade. Então, essa lei agora foi convertida em lei, a medida provisória 1152, então agora estão valendo essas regras em definitivo, não há mais o que discutir. E o que se tem, então, é que essas novas regras de preço de transferência, já como estava previsto na medida provisória e a lei assim o manteve, elas entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, agora também existe uma opção para aqueles contribuintes que queiram antecipar essas regras, certo? Ao analisarem todo esse conjunto de normas, se entenderem ser conveniente antecipar a aplicação dessas regras para 2023, poderão fazê-lo. Então, poderão fazê-lo agora, em 2023. A Receita Federal vai disponibilizar
uma alteração numa FD, na parte de CTF ou FD no E-Social, onde o contribuinte vai manifestar o seu interesse em antecipar essas regras de preço, a aplicação dessas novas regras de preço de transferência já para 2023. Então, essa opção vai ter que ser feita agora, a Receita vai divulgar a forma a partir de setembro. Então, os contribuintes que assim pretenderem poderão antecipar. É lógico que para antecipar esse conjunto de novas regras de apuração de preço de transferência, é necessário que os contribuintes façam cálculos, revisem os cálculos que vêm praticando com as regras anteriores que estão em vigor e façam um comparativo com essas novas práticas de apuração de preço de transferência para ver se é vantajoso, o que é vantajoso, o que facilita, para aí então decidir pela antecipação da aplicação dessas novas regras para 2023. Caso não o façam, a partir de 1º de janeiro de 2024 é obrigatória a aplicação dessas novas normas de preço de transferência. Então, na legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esse. Fica agora na sequência com o colega Luiz Antônio, depois o colega André, e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar apenas uma notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós julgamos que ela é importante para o presente momento. Ainda que não houve publicação de atos legais ou normativos pelo Estado do Rio Grande do Sul na semana passada, temos pelo menos esta notícia para mencionar por ser realmente importante. A notícia foi divulgada no site, então, da Secretaria da Fazenda do Estado em 15 de junho de 2023, destacando a participação da Receita Estadual no evento FEComércio RS Debate, ocorrido no dia anterior, ou seja, o dia 14 de junho, que teve como temática principal a obrigatoriedade da integração entre a nota fiscal de consumidor eletrônica e os meios de pagamentos eletrônicos, tais como as máquinas de cartão empregados nas operações comerciais, especialmente dos contribuintes varejistas. Esse assunto já foi pauta de outros painéis tributários da CCA, aqui mesmo neste canal, mas devido às dúvidas dos contribuintes sobre o início da sua implementação, é importante voltarmos ao assunto. Conforme a notícia que estamos referenciando, que está lá no site da Secretaria da Fazenda, o evento reuniu especialistas do Fisco Gaúcho e de entidades, diversas entidades, para debater e detalhar a forma de implementação e as implicações do Decreto 56.670 de 2023, que regulam essa medida. O objetivo da nova regra é integrar as operações de pagamentos com máquinas de cartão à emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica, ou seja, viabilizar a impressão do documento fiscal no momento da compra, de modo que o contribuinte não precise solicitar a emissão do comprovante. O cronograma para a implementação da sistemática é escalonado, variando conforme o porte da empresa. A obrigatoriedade iniciou em 1º de abril de 2023, se bem que já estava previsto anteriormente, já desde o ano passado, para iniciar em 1º de janeiro e posteriormente então foi prorrogada para 1º de abril. E ela é aplicável neste período, a partir de 1º de abril, aos estabelecimentos varejistas como supermercados, hipermercados e minimercados,
cujo faturamento em 2022 tenha sido superior a R$ 1.800.000. Até 1º de janeiro de 2024, a obrigatoriedade passará a valer para todos os estabelecimentos varejistas no estado do Rio Grande do Sul, independentemente do valor do faturamento no ano anterior. Trouxemos então um calendário de implementação que está disponível no site da Secretaria da Fazenda. Veja aí na sua tela. A implementação, então, vai se dar tendo início no dia 1º de abril de 2023, como já comentamos, né? E os estabelecimentos que estão obrigados, supermercados, hipermercados, mini-mercados, cujo faturamento da empresa, então a empresa como um todo, todos os seus estabelecimentos, todas as suas lojas, as suas filiais, no ano de 2022 tenha sido superior a R$ 1.800.000. O faturamento, nesse caso, como você pode ver, representa a soma de todo o faturamento de todos os estabelecimentos, conforme está no rodapé da tela que você está verificando. E também, se o início da atividade em 2022, né, ocorreu em um determinado mês, então vai ser a proporcionalidade dos valores de faturamento ao número de meses ou fração de mês de atividade no ano. Isso vale, então, para todas as datas, né, de início desta regra. A partir de 1º de julho de 2023, então, para os estabelecimentos cujo faturamento da empresa em 2022 tenha sido superior a R$ 720.000. A partir de 1º de outubro de 2023, para os estabelecimentos cujo faturamento da empresa em 2022 tenha sido superior a R$ 360.000. E a partir de 1º de janeiro de 2024, como já mencionado, então a obrigatoriedade se estende a todos os demais estabelecimentos varejistas, no caso, né, localizados no estado do Rio Grande do Sul. A grande preocupação é exatamente com as empresas que devem iniciar o cumprimento dessa obrigação de vincular o meio de pagamento eletrônico à nota fiscal de consumidor eletrônica já agora, a partir de 1º de julho de 2023, e que ainda não adaptaram os seus sistemas para isso. Veja que, a partir de julho, todas as empresas com faturamento superior a R$ 720.000, então, a maioria das empresas, né, que no ano de 2022 tiveram um faturamento superior a R$ 720.000 e que emitirem nota fiscal de consumidor eletrônica, estarão, então, nesta nova regra. Vinculação do meio de pagamento, seja cartão de crédito ou outro, né, meio de pagamento eletrônico, à nota fiscal de consumidor eletrônica. No caso, a empresa que emite a nota fiscal eletrônica normal, aquela modelo 55, não há que se falar nesta vinculação. Por quê? Porque ela já tem toda a característica do destinatário, todo o cadastro do destinatário está ali identificado. Então, realmente é uma situação em que dispensa, né, esta vinculação. Mas, quando se tratar de nota fiscal de consumidor eletrônica, deverá haver essa vinculação. No evento, o subsecretário adjunto da Receita Estadual destacou na abertura do evento que toda a mudança gera algum desconforto, dúvidas para os setores com as suas peculiaridades, mas que a Secretaria da Fazenda está aberta ao diálogo, visando construir soluções que promovam simplificação e conformidade. Então, pelo menos isso nós temos por parte da Secretaria da Fazenda. Então, havendo dúvidas, né, haverá sim um atendimento especial por parte da Fazenda, especialmente para as entidades que se envolvem
com esta área, né, de comércio varejista. Ainda conforme a notícia, foram detalhados os aspectos técnicos e a finalidade da iniciativa, o contexto de eliminação de diversos grupos de mercadorias do regime de responsabilidade por submissão tributária, à medida que, conforme detalhado pelos técnicos fazendários presentes, aumenta a necessidade de maior controle fiscal no varejo. Essa sistemática vem sendo exigida em outros estados brasileiros e é comum em outros países, sendo uma medida importante que viabilizará no futuro, e isto é importante mencionar aqui, a emissão do documento fiscal como única obrigação do contribuinte. Para nós parece uma ficção, né? Mas é realmente a intenção da Fazenda, né, que o contribuinte apenas emita a nota fiscal eletrônica e todas as informações estarão disponíveis no banco de dados da Fazenda, gerando todos os demais informativos fiscais. Isto seria muito bom já estar nos nossos dias, mas ainda é um projeto, né, e a Fazenda Estadual trabalha para isso. Então, eram estas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Desejamos, então, um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Já comentamos aqui em nossos encontros, mas diante do número expressivo de consultas dos nossos clientes sobre esse tema, entendemos por bem lembrar novamente que, para os períodos de apuração a partir de maio de 2023, a DCTF Web substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao imposto de renda retido na fonte, decorrentes da relação de trabalho, apurados por meio do E-Social. Importante destacar que tal medida se aplica aos códigos de receita 0561, 0588, 0610, 1889, 3533, 3562 e 0473. Caso a retenção relativa a esses códigos se refira a rendimentos que não possam ser informados no E-Social, o imposto de renda deverá ser informado na DCTF mediante a utilização dos códigos 0561 14, 0588 07, 1889 02, 3533 02, 3562 02 e 0473 04. Vejam que esses códigos eles receberam um código de 2 dígitos após o seu código normal de arrecadação. Nesse caso, o declarante deverá incluir as informações manualmente na tabela de códigos do programa gerador da declaração, que é o PGD-DCTF, por meio da opção Manutenção da tabela de códigos, no menu Ferramentas. Para orientações mais detalhadas, poderá ser consultado o conteúdo do Ajuda do próprio programa. Através da solução de consulta número 108, publicada na semana passada, a Receita Federal posicionou-se no sentido de que, após a vigência da Lei 13.467 de 2017, a verba paga em razão da supressão parcial ou total do intervalo intrajornada integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. Segundo a Receita Federal, após a reforma trabalhista, é pertinente a tributação previdenciária sobre a verba paga a título de supressão do intervalo intrajornada, porque a contraprestação pelo trabalho executado é fato gerador das contribuições previdenciárias,
a atribuição formal em lei trabalhista de natureza indenizatória à verba é insuficiente para descaracterizar o fato gerador do INSS e, como lei especial, prevalece o determinado na lei tributária no concernente à aplicação de tributos. E também seria necessária cláusula excluindo expressamente a verba da hipótese de incidência, como a referida lei fez para outras verbas que excluiu da base de cálculo previdenciária, como é o caso das diárias, por exemplo. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.